E aí, pessoal, professor Alex Bruno, nós vimos na aula passada o assunto regra de três composta, onde nós fomos explicar a diferença em relação à regra de três simples, né? E usando aquelas setas. E agora, nesta aula, vamos estar estudando a conversão de taxa e de tempo. Então, fica comigo e vamos estudar. Temos aqui uma situação-problema. João Ligeirinho atrasou o pagamento da taxa de energia elétrica em 6 dias. No boleto contém a seguinte informação: após atraso, será cobrada a multa à taxa de juros simples de 10% ao mês. Supondo que o valor da conta de energia foi de R$ 250, quanto será pago de multa? Essa situação é uma questão fictícia na qual eu procurei contextualizar a necessidade de você usar o conhecimento de conversão de taxa e tempo. Se você prestar atenção, o texto informa que João Ligeirinho atrasou no pagamento em 6 dias, e aí a multa é a uma taxa de 10% ao mês. Na hora de fazer o cálculo, para saber quanto ele vai pagar de multa, é necessário sempre que a unidade referente ao tempo esteja sempre correspondendo à unidade referente à taxa. Nesse contexto, o tempo de atraso no pagamento foi de 6 dias e a taxa é 10% ao mês. Então, dias e meses não está correspondendo. Ou as duas unidades devem ser referentes a dias ou as duas unidades devem ser referentes a mês, para poder fazer o cálculo de quanto ele deve pagar de multa. Então, com frequência, nos deparamos com questões de giro simples e composto, em que a taxa e o tempo não estão correspondendo. E aí, no caso, nós precisamos fazer a conversão para poder depois calcular o juro simples e o juro composto. Por exemplo, existem questões que fornecem a taxa dada em meses e o tempo para se calcular é dado em anos. Existem situações em que a taxa é semestral e o tempo é dado em meses. Ou esse caso, a taxa é anual e o tempo dado em trimestre. Para cada situação dessa, nós sempre devemos fazer a conversão, para que a taxa e o tempo fiquem sempre correspondendo a uma mesma unidade. Normalmente, as unidades de tempo, fora o dia, são essas daqui: meses, bimestre, trimestre, quadrimestre e semestre. E aí, qual é a relação desses períodos de tempo com o ano? Um ano vai corresponder a 12 meses, um ano vai ser 6 bimestres, um ano vai corresponder a 4 trimestres, um ano vai corresponder a 3 quadrimestres e um ano vai corresponder a 2 semestres. Vamos então ao exercício de fixação. Pede-se na questão para efetuar a conversão dos períodos de tempo. Então, vamos converter aqui 8 meses para ano. No caso, a gente verificou ainda agorinha que um ano são 2 semestres, um ano são 4 trimestres, mas e 8 meses vai corresponder a quantos anos? Por exemplo, nós sabemos que 6 meses corresponde a meio ano. Nós sabemos que 12 meses corresponde a um ano completo. E agora, 8 meses vai ser que fração de um ano? Então, vamos calcular agora aqui. Para efetuarmos a conversão de mês para ano, nós podemos usar a regra de três simples. Então, as grandezas em jogo são mês e ano. E nós sabemos que 12 meses vão corresponder a um ano. E agora, segundo o texto, ele quer saber 8 meses a quantos anos corresponde. Então, o 8 estará na coluna referente a meses. E o valor desconhecido vai corresponder a ano. E agora, as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado aqui os valores. Então, 12x vai ser igual a 8 vezes 1. 8 vezes 1 é 8, então fica aqui. X vai ser igual a 8 sobre 12. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E agora vamos efetuar a divisão. 8 dividido por 12.
Não é possível efetuar a divisão diretamente, então nós colocamos aqui um zero e uma vírgula. E acrescentamos um zero ao 8. Fica então 80. E aí nós fazemos a pergunta, qual é o número que vezes 12 mais se aproxima do 80? É o 6. 6 vezes 12 é 72. 72 para chegar no 80, faltou 8. Novamente, o 8 não é possível dividir por 12, nós acrescentamos um zero. E aí, que número vezes 12 mais se aproxima do 80? É o 6 novamente. Então, nós vamos ter aqui uma dízima periódica de valores 666. É quase o número da besta, então, né? Conclusão. 8 meses correspondem a 0,66666 ano. Item B. Converter 4 meses para ano. As grandezas em jogo são mês e ano. E nós sabemos que 12 meses corresponde a um ano. E agora, 4 meses vai corresponder a quanto em anos? Vamos então calcular a regra de 3. As grandezas são diretamente proporcionais. Nesse contexto de conversão, sempre serão grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos multiplicar cruzado. 12 vezes x é igual a 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, e nós temos o 12 que está multiplicando o x. Então, vai passar para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 4 sobre 12, e vamos calcular agora essa divisão. Não é possível efetuar diretamente a divisão, porque o 4 é menor que o 12, então nós acrescentamos um zero e acrescentamos um zero ao 4 também. Então, temos 40. Qual é o número que vezes 12 mais se aproxima do 40? É o 3. 3 vezes 12 é 36. Para chegar no 40, faltou 4. Então, novamente, nós vamos acrescentar um zero. Temos o 40 novamente. Então, qual é o número que vezes 12 mais se aproxima do 40? É o 3. Nós vamos ter novamente aqui o 4 de resto. E então, nós temos uma dízima periódica de valores 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Então, um ano vai ser 12 meses, mas 4 meses vai corresponder, então, a 0,333 ano. Item C, vamos corresponder o período de 2 meses para ano. O procedimento será o mesmo. Temos uma regra de 3, cujas grandezas são mês e ano. E agora vamos efetuar aqui a transformação. 12 meses corresponde a um ano. E no caso, 2 meses vai corresponder a quanto tempo em anos? As grandezas são diretamente proporcionais nesse caso, então vamos ao cálculo. 12 vezes x é igual a 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a 2 dividido por 12. E vamos efetuar essa divisão. Não é possível dividir 2 por 12, então nós acrescentamos um zero com vírgula, e aqui ao 2 acrescentamos um zero também. Qual é o número que vezes 12 mais se aproxima do 20? É o 1. 1 vezes 12 é 12, e 12 para chegar no 20 faltou 8. Não é possível efetuar essa divisão, então acrescentamos um zero ao 8, fica 80. E nós já vimos no exemplo A que o número que multiplicado por 12 mais se aproxima do 80 é o 6. 6 vezes 12 é 72, para chegar no 80 faltou 8. E então, acrescenta-se um zero ao 8, fica 80, e o número que multiplicado por 12 mais se aproxima do 80 é 6 novamente. Fica resto 8. Então, nós temos aqui uma dízima periódica também. 0,1, 6, 6, 6, 6 e assim por diante.
A conclusão é que 2 meses corresponde a 0,1666 ano. No item D, pede agora para calcular a conversão do ano para trimestre. Então, aqui é 1 ano e meio para trimestre. É possível fazermos esse cálculo na ponta dos dedos. Por exemplo, sabemos que um trimestre são 3 meses, então vamos contando de 3 em 3. Então, 1 ano e meio vai corresponder a 6 trimestres, porque vai ser de 3 em 3 contados 6 vezes. Agora vamos usar a regra de 3 para mostrar esse cálculo. As grandezas em jogo nesse contexto são ano e trimestre. E aqui qual é a primeira relação entre eles? Um ano são 4 trimestres. E agora vamos ao texto. 1 ano e meio vai corresponder a quantos trimestres? Então temos aqui 1,5 para ano e o trimestre é um valor desconhecido no momento. Vamos calcular a regra de 3 e essas grandezas sempre serão, nesse caso aqui, diretamente proporcionais. 1 vezes x é igual a 1,5 vezes 4. 1 vezes x é x e 1,5 vezes 4 vai dar 6. Portanto, 1,5 ano vai corresponder a 6 trimestres. Item E, vamos corresponder 2 anos para bimestre. As grandezas em jogo são, então, ano e bimestre. E qual a relação entre eles? Sabemos que um ano vão corresponder a 6 bimestres. Se você tiver dúvida, basta você lembrar que um bimestre são 2 meses. E aí você conta de 2 em 2 até quantas vezes para chegar em um ano? São 6 vezes. E agora, 2 anos vai ser quanto em bimestre? Nesse caso, nós poderíamos inclusive usar a ideia da proporcionalidade. Se um ano vai ser correspondente a 6 bimestres, então 2 anos vai ser o dobro de bimestres também, vai ser 12 bimestres. Multiplicando cruzado, temos então 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 6. Então, x vai ser igual a 12. E o que significa esse 12? 2 anos corresponde a 12 bimestres. Temos agora aqui 18 meses para trimestre. Então, as grandezas em jogo são mês e trimestre. Para poder preencher a regra de 3, nós sempre pensamos da maior escala para a menor escala. No caso, trimestre. Um trimestre vai corresponder a quantos meses? Sabemos que um trimestre corresponde a 3 meses. E agora pede-se aqui, 18 meses vai corresponder a quantos trimestres? Então, o 18 vai estar na coluna referente a meses. E o valor desconhecido é o trimestre. Multiplicamos aqui cruzado. Então, 3x vai ser igual a 18 vezes 1, que é 18. Então, x vai ser igual a 18 sobre 3. E agora vamos efetuar a divisão. 18 dividido por 3 vai ser igual a 6. E agora que obtivemos o resultado, vamos lembrar o que significa esse 6. 18 meses corresponde a 6 trimestres. E agora vamos converter o período de tempo de 9 meses para semestre. As grandezas em jogo são mês e semestre. Um semestre, que é a maior escala, vai corresponder a 6 meses. E agora, segundo o texto, 9 meses vai corresponder a quanto em semestre? Valor desconhecido, então. E agora vamos multiplicar a regra de 3 cruzado. 6 vezes x vai ser igual a 9 vezes 1.
Então, o x vai ser igual a 9 sobre 6. E agora, vamos efetuar essa divisão. 9 dividido para 6 é 1. 1 vezes 6 é o próprio 6. Para chegar no 9, faltou 3. Então, você acrescenta uma vírgula para continuar a divisão. E ao 3, você acrescenta um zero. Qual é o número que vezes 6 vai chegar no 30? É 5. 5 vezes 6 é 30, então não tem resto. Então, 9 meses corresponde a 1,5 semestre. Um semestre e meio, no caso. Existem questões de matemática financeira em que nós necessitamos trabalhar com a ideia de taxas. Então, para isso, você precisa conhecer o significado dessas siglas. 5% AM vai significar 5% ao mês. E na lógica, vamos ver. AA. Então, se fosse uma taxa de 5% com esse símbolo, significaria ao ano. A sigla AS, correspondente à taxa, significaria, então, ao semestre. AT, então, vai ser ao trimestre e a sigla AQ vai significar ao quadrimestre. Para efetuarmos a conversão da taxa de 18% ao mês para a taxa anual, podemos usar a regra de 3, usando algumas adaptações. As grandezas em jogo, então, seriam taxa e mês. Então, 18% corresponde a um mês. Como ele quer a taxa em ano, nós sabemos que um ano são 12 meses. Então, você vai colocar bem aqui o número 12, que vai ser 12 meses, e aqui é o valor desconhecido. Multiplicando cruzado, então, nós temos que x vezes 1 é igual a 18 vezes 12. E então, o x vai ser igual, calculando 18 vezes 12, nós temos 216. O que significa? A taxa de 18% ao mês vai corresponder à taxa de 216% ao ano. Outro método mais prático de você obter a conversão da taxa de mês para ano é o seguinte: toda vez que for para converter a taxa de mês para ano, você vai multiplicar o valor da taxa por 12, que foi o que aconteceu, né? Nós acabamos multiplicando 18% por 12. Agora, se a taxa estiver ao ano e você for converter para meses, então de ano para mês você vai dividir por 12. Tem a ver com a ideia da regra de 3, tem a ver com a ideia da proporcionalidade, mas você poderia memorizar dessa maneira. Convertendo de mês para ano, você multiplica por 12 a taxa. E convertendo a taxa de ano para meses, você vai dividir por 12. Item B, vamos converter a taxa de 16% ao mês para a taxa anual. Então, usando o procedimento que foi explicado, nós podemos simplesmente, como é de mês para ano, nós simplesmente podemos multiplicar por 12. Então, 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 2 vezes 1 é 2 com 1, 3. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Fica 2, 9, 1. Portanto, a taxa de 16% ao mês corresponde à taxa de 192% ao ano. Item C, converter a taxa de 36% ao mês para taxa anual. Então, você vai pausar o vídeo, vai tentar fazer sozinho e depois vai verificar se fez correto comigo. Como pede-se para calcular de mês para ano, você vai multiplicar por 12. Então, é da esfera menor, que é mês, para a esfera maior, que é ano. 2 vezes 6 é 12 e 2 vezes 3 é 6. Com 1, temos o 7. 1 vezes 6 é 6
e 1 vezes 3 é 3. E agora vamos adicionar esses valores. Temos aqui o 2. 7 mais 6 é 13, sobe uma unidade. 1 mais 3 é 4. Então, 36% ao mês vai corresponder à taxa de 432 ao ano. Agora, no item D, pede-se para converter a taxa anual para mensal. Então, quando vai ser de ano para mês, como um ano são 12 meses, você vai converter a divisão, né? Você vai dividir o valor da taxa por 12, porque um ano são 12 meses. Então, 12 dividido por 12 vai ser 1. A taxa de 12% ao ano vai corresponder a 1% ao mês. E vamos obter o mesmo resultado agora usando a ideia da regra de 3. As grandezas em jogo são taxa e mês. Temos aqui que a taxa de 12% vai corresponder a 12 meses, porque a taxa é anual. Como se quer converter da taxa anual para mensal, então qual é a taxa em um mês? E agora, como essas são grandezas diretamente proporcionais, nós multiplicamos cruzado. Então, o 12 vezes 1 vai ser igual a 12 vezes x. Então, não precisa ter muito trabalho para concluirmos que x vai ser igual a 12 sobre 12 e qualquer número dividido por ele mesmo vai ser 1. Temos, então, que 12% ao ano vai corresponder a 1% ao mês. No item E, pede para converter 30% ao ano para a taxa mensal. Então, toda vez que é para converter de ano para mês, a taxa, você vai dividir por 12. Vamos dividir, então, 30 por 12. O número que multiplicado por 12 mais se aproxima do 30 é o 2. 2 vezes 12 é 24. Para chegar no 30, faltou 6. Então, 6 não dá para dividir por 12, você acrescenta uma vírgula e um zero ao 6. Que número vezes 12 mais se aproxima do 60? É 5. Então, 5 vezes 12 é 60, para chegar no 60 não faltou nada. Então, a taxa de 30% ao ano vai corresponder a 2,5% ao mês. E agora nós temos a taxa de 27% ao ano e é para convertermos para trimestre. Anteriormente, as questões eram para converter de ano para mês, só que agora é de taxa anual para trimestral. Então, você não vai simplesmente dividir por 12, porque o contexto já mudou. Nós temos aqui a taxa trimestral. Então, um ano corresponde a quantos trimestres? Um ano são 4 trimestres. Então, vamos converter a taxa. A taxa de 27% ao ano pode ser escrita da seguinte maneira. É cobrada uma taxa de 27% a cada um ano. Ou também ela pode ser escrita da seguinte maneira. É cobrada a taxa de 27% em 4 trimestres. A cada 4 trimestres é cobrado o valor de 27%. Onde eu quero chegar com essa lógica? De ano para trimestre, eu posso fazer uma divisão, mas eu não vou dividir por 12 mais, e sim eu vou dividir por 4, porque um ano vai corresponder a 4 trimestres. Então, dividindo 27 por 4, nós temos o número que multiplicado por 4 mais se aproxima do 27 vai ser 6. 6 vezes 4 é igual a 24. Para chegar no 27, faltou 3. Você coloca uma vírgula e acrescenta um zero ao 3, porque não dava para dividir. Então, o número que vezes 4 mais se aproxima do 30 vai ser 7. 7 vezes 4 é 28. Para chegar no 30, faltou 2. E agora, você acrescenta um zero ao 2, temos o 20. Então, 5 vezes 4 vai dar o 20. E o resto é zero. Portanto, a taxa de 27% ao ano vai corresponder à taxa de 6,75% ao trimestre. Vamos obter o mesmo resultado calculando agora usando a regra de 3.
As grandezas em jogo são taxa e trimestre. Então, a taxa de 27%. E eu não vou colocar aqui o ano, eu vou colocar o trimestre. Um ano vai corresponder a 4 trimestres. Então, a taxa vai ser 27, correspondente a 4 trimestres. Intencionalmente, eu já coloco o valor e a grandeza que eu quero converter. E agora eu quero saber, ó, um trimestre, qual vai ser a taxa correspondente. Então, nós multiplicamos cruzado, temos que 4 vezes x é igual a 27 vezes 1. Então, x vai ser igual a 27 sobre 4 e nós já sabemos o resultado, né? X vai ser igual a 6,75% ao trimestre. Voltando àquela questão do João Ligeirinho, nós temos aqui o tempo de atraso é 6 dias e a taxa é dada em meses. Então, nós podemos converter, por exemplo, 6 dias para meses. Então, um mês corresponde a 30 dias. E agora, 6 dias vão corresponder a quantos meses? Calculamos a regra de 3. X vezes 30 é igual a 1 vezes 6. Então, o x vai ser igual a 6 dividido por 30. X vai ser igual a 0,2. Sabendo que 10% de 250 é 25, podemos calcular da seguinte maneira. A multa que será paga vai ser R$ 25,00 vezes o tempo, não é isso? Então, vai ser 25 vezes 0,2. Portanto, o João Ligeirinho deverá pagar de multa a quantia de R$ 5,00. Como tarefa da semana, nós temos 6 questões que devem ser respondidas no caderno. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Gente, desejo a vocês um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima.